Salve, salve pessoal, boa noite. Vai escuta, testando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando. Testando, testando, testando. Alô, testando, testando. Salve, Ale. Me escuta, Ale? Opa, sim. Boa noite. Sim, escutando agora de boa? Da hora, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa primeira edição do Kinevin Drops. Um evento que a gente está pensando já há algum tempo com bastante carinho, tá bom, pessoal? E a ideia aqui é realmente a gente criar uma regularidade de encontros, onde a gente consiga estar trazendo aqui para a comunidade atualizações, novas percepções, novas construções que estão ocorrendo, estão acontecendo dentro de todo o ecossistema do Kinevin. A ideia aqui é ser, de fato, algo bem direto ao ponto, tá, pessoal? Obviamente, o Kinevin é algo muito, muito extenso, tá? Então a gente sempre vai tentar fazer um recorte aqui com base naquilo que está mais recente acontecendo atualmente, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Manuel e eu sou o responsável aqui por toda a parte de serviços profissionais aqui da Kinevin Company Brasil e também por toda essa atração de trazer pessoas aqui em torno de todo o ecossistema aqui no Brasil também, tá? E junto comigo nós temos aqui também o Alexandre, nosso queridíssimo Alexandre Magno, que é CEO aqui da Kinevin Company Brasil. Ale, fala um oi para a galera aí, Ale, rapidão. Alô, pessoal, tudo bom? Boa noite, Manuel, boa noite a todos. Um prazer estar aqui para esse primeiro Kinevin Drops. Algo que a gente quer tornar frequente, né? Cada vez mais a gente está conversando sobre prazer dividir hoje aqui esse trabalho com o Manuel, que tem boas novidades aí para a gente. Legal, legal, legal. Muito bom, Ale. Bom, pessoal, vamos ver como é que está aqui nossa audiência. Já temos aqui quase 30 pessoas aqui. E eu queria rapidinho, ó, tem muita gente participando aqui do comentário, colocando comentários aqui, colocando boa noites e tal. Para quem está assistindo, para quem logou aqui para conseguir fazer comentário, coloca para mim no comentário aqui, rapidão, galera, assim, de qual cidade, de qual canto do planeta você está falando agora. Rapidinho, só para a gente ter uma noção aqui de como está a nossa audiência, por favor. Campinas, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre. Bastante gente de São Paulo. Legal, Rio de Janeiro. Tá bacana, tá bacana. Tá uma distribuição bacana aqui das regiões. Legal, pessoal. Bom, então sem mais delongas, pessoal, a primeira pauta que a gente queria trazer aqui para vocês hoje, primeiro, a Kinevin Company
é uma organização que nós fundamos aqui no Brasil já há quase 3 meses, não é isso? Mais ou menos ali, eu acho. E a gente queria estar compartilhando com vocês aqui, essa grande comunidade que tem em torno do assunto Kinevin aqui no Brasil, um pouco da nossa aspiração. Quais foram os drivers que criar a Kinevin Company aqui no Brasil. E, para isso, o Alexandre, nosso querido Alexandre, vai compartilhar um pouquinho para vocês aqui desse material, dessa visão da onde surgiu e aonde nós queremos, de certa maneira, ir com todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, Ale, o palco é seu, meu queridão. Legal, obrigado, Manuel. Então, como o Manuel falou, nós tivemos ali no mês de março um evento em São Paulo, onde a gente teve a presença do Dave Snowden, o fundador da The Kinevin Company, e para fazer ali o lançamento da Kinevin Company Brasil, né? E ali, num evento mais restrito, né, nós falamos um pouquinho do que seria a Kinevin Company Brasil, do porquê que a gente está fazendo esse movimento, e eu tive a oportunidade de compartilhar ali alguma desses nossos, né, do nosso senso de direção, né, de para onde que a gente vai estar seguindo, do porquê aqui da Kinevin Company Brasil, né? Os slides que eu compartilhei naquele dia. Deixa eu só ver aqui como... deixa eu só pegar aqui. Ok. E com isso, né, só enquanto tá subindo aqui a apresentação, né, com isso a ideia é a gente começar hoje marcando aqui o nosso primeiro Drops, falando justamente sobre um pouquinho desse início, né. Acho que um ponto super interessante foi da gente, e que fica, eu acho que marcado aí quase que historicamente, né, que a Kinevin Company Brasil na verdade, a primeira unidade da Kinevin Company fora da sua atuação global, né, fora da Kinevin Company ali fundada pelo Dave Snowden, né? Então, isso faz parte também do próprio trabalhar com a própria complexidade, né, dentro das iniciativas. Então, a Kinevin Company está o tempo inteiro explorando o mundo com experimentos paralelos, com iniciativas para tentar abordar descobrir, né, a melhor forma de abordar alguns assuntos ou de abordar a atuação em algumas regiões, né? E a gente, em conversas com o Dave, a gente conseguiu fazer esse movimento de trazer essa iniciativa para cá, tá? Deixa eu ver aqui se já... Ainda não está projetando não, né? Ok, deixa eu tentar pegar aqui o meu share screen, então. Imagino que agora sim. Ok. Bom, então, seguindo aqui, né, dando um pouco de contexto para vocês, né, de como começou toda essa conversa, né? Então, primeiro, dentro de algumas conversas que eu estava tendo ali com o Dave, sobre qual seria próximo aventura empreendedora, digamos assim, qual seria o próximo passo ali que a gente estaria envolvido, né? Eu demonstrei bastante bem focado na realidade do Brasil, né? Então, outras empresas que eu fiz parte aí do time de fundadores, como a AdaptWorks, a Emerge, a gente tinha um olhar um pouco mais amplo, principalmente a Emerge, com atuação ali no mundo inteiro, e olhando mais para disciplinas, né? No caso da AdaptWorks, a questão de Agile, na questão da Emerge, mais Business Agility, e aqui a gente queria um negócio mais territorial, realmente, né? E aí eu preparei todo um estudo para apresentar para o Dave, né, de por que eu entendia que o Brasil poderia ser uma região ali global a ser super beneficiada com um trabalho mais específico, né? Então eu trouxe alguns dados ali para ele, trouxe ali alguns
algumas informações de projeções, de para onde que o país está indo, de alguns desafios e algumas oportunidades que o país tem, trouxe a questão da pobreza como um ponto central que é extremamente complexa e que sempre acaba travando o país de crescer em alguns outros pontos. Então, enfim, dei todo um contexto, né, pro Dave, né, de por que eu entendi são especial para atuação na complexidade, né, a partir ali do ecossistema do Knevin Company. E eu coloquei ali a pobreza como ponto central e trouxe bastante para o Dave sobre essa questão na complexidade. A gente fala muito sobre obliquidade, né, sobre não atuar, não agir diretamente na complexidade. Na maioria das vezes não dá para você agir diretamente, que você tem que abrir um pouco mais, né? E aí eu trouxe esse olhar para ele sobre o que é factível, né? Bom, no país a gente sempre convivemos com desafios complexos que, infelizmente, são quase sempre tratados de forma inapropriada. Então, quando a gente eu tenho analisado bastante os editais, né, que o governo abre, ou a forma com que as empresas grandes tão importantes, né, campo de energia, campo de distribuição de renda, etc. Quando você olha para formas de contratação, editais ou o tipo de serviço que procuram no mercado, você vê que continuam realmente executando de forma muito inapropriada e que não conversa com a real complexidade ali dessas situações, né? Então, trouxe bem essa questão, né, de não há no nosso olhar ali uma forma de nós atuarmos diretamente dentro da pobreza, mas que se a gente ajudasse, né, governo, economia, né, quando eu falo de economia ali, estou falando mais de empresas privadas, indústrias, comércio, enfim, e ONGs, que são aquelas que atuam mais diretamente e em diversos outros problemas e oportunidades que o país tem. Se a gente conseguisse trabalhar nessa tríade para que eles entendessem melhor a complexidade, conseguissem agir melhor frente aos desafios complexos que eles têm, a gente conseguiria gerar um resultado significativo aí para os próximos passos e oportunidades que o país tem pela frente. Então, a Knevin Company Brasil, ela nasce com o olhar em volta dessa tríade aqui, né, guiando ali governo, ONGs e economia. Então, na nossa própria estrutura de negócios, a gente quer balancear para garantir que a gente não vai estar, sei lá, em algum momento que a gente esteja com 30 clientes, que não sejam 28 de empresas privadas, uma governo e uma ONG. Não, que a gente vai estar trabalhando com isso de uma forma balanceada, né? E de que forma a gente leva a prática, né, da complexidade para esse território aqui? De que forma que a gente vai ajudar cada uma dessas pontas dessa tríade a realmente agirem melhor, conseguirem entender melhor a complexidade, responder melhor a ela, trabalhar de forma. E a gente vem a partir da prática, não só. E quando a gente fala da prática aqui, tá, pessoal, não é. Eu não estou falando especificamente ou unicamente, melhor dizendo, dos métodos e frameworks. É lógico que os métodos e frameworks da Knevin Company, criados ali com a liderança do Dave Snowden, eles são super importantes e farão parte essencial ali da nossa prática, porque eles respiram e falam complexidade. Então, quando eu pego um stream mapping, eu ajudo uma empresa a realmente começar a olhar para a estratégia de uma forma que conversa com a complexidade que ela vive, então, que ela vive, o que ela está enfrentando. Então, é lógico que os métodos e frameworks eles têm um papel super importante na nossa prática. Mas, além disso, e tão importante quanto, é todo o corpo de conhecimento que a gente traz. Então, a gente está falando aí da Knevin Company, uma empresa com atuação aí de mais de 20 anos de mercado, uma atuação global, né, já muito habituada a trabalhar com governos, tanto na União Europeia, quanto o governo norte-americano, e diversos governo de Singapura, enfim, quanto apoiando NGOs ou ONGs, né, em diversos projetos espalhados por África, Ásia, Europa, Estados Unidos, América Central também.
E, obviamente, eu trabalho com empresas privadas. Então, a gente traz junto um trabalho integrado com a Kinevin Company Global, com todo o background que eles somam a tá se envolvendo, para a gente trabalhar realmente em conjunto. Certamente a gente vai encontrar coisas aqui, desafios de complexidade aqui no Brasil, onde o trabalho em conjunto com eles vai ser muito legal para a gente trazer a perspectiva local, contextualizada, regional, e eles conseguirem trazer algumas experiências que se conectam com isso e que valem a pena ser experimentadas. Então, é óbvio que a gente traz ali todo um background e toda uma prática em volta do trabalho com o Kinevin Framework, né? Então, para todo aquele olhar de contextualização, então, através do Kinevin Framework, te ajudar empresas a conseguirem olhar para o contexto que elas estão vivendo naquele momento, entender, posicionar esses contextos e de que forma responder a cada um deles, né? Através de safety fail proofs, né, sondagens seguras para falhar, na experiência das empresas pelas quais eu naveguei e apoiei, a gente tem um trabalho muito pobre, muito limitado no campo de experimentação, ainda com aquele olhar muito de experimentação baseado em hipóteses, a lá startup ou gestão de produto. Aqui a gente fala de sondagens realmente de um olhar um pouco bem mais amplo, na verdade, né, com esse olhar de complexidade, né? Então, trabalhando com nossos clientes para ajudá-los a criarem ali o portfólio de sondagens seguras para falhar, e não esquecendo que os nossos clientes são empresas privadas, com ONGs, né, para ajudá-las, e principalmente ONGs que trabalham na sua maioria com causas e pontos que nenhum governo conseguiu lidar ali, então certamente são contextos complexos, então a questão do safety fail proof é super importante, mas para ONGs com certeza, né? Story Mapping, que é o mais novo aí, digamos assim, do ecossistema Kinevin, mas que a gente já tem enxergado um resultado enorme, né? Então, quer dizer, o trabalho com estratégia, que sempre foi aquele negócio que muitas empresas têm resistência, porque acaba sendo criado muito distante ali da operação, da tática. Então, enfim, a gente tem feito trabalhos super interessantes com Story Mapping aqui no Brasil, para realmente fazer com que estratégia fale uma linguagem de complexidade, de um jeito. Então, também é um tipo de trabalho que a gente vai estar super envolvido. E até pelo nosso background, né? Então, assim, o Dave também, eu acho que é pouco conhecida essa faceta do Dave aqui no Brasil, mas o Dave foi um dos fundadores do DSTM, que foi um dos primeiros métodos ágeis, se a gente não viu aqui muito no Brasil, porque era mais popular na Europa, já que foi criado em UK. Mas o Dave foi um dos criadores ali do DSTM, e parte outros criadores do DSTM, um ou dois, eu não lembro certo, fizeram parte também da criação ali do Manifesto Ágil e tudo mais. Então, há uma ligação com o mundo de agilidade, e, obviamente, a gente está aqui, tanto eu, Manuel, o Wilder, Edmilson, que formamos ali o corpo de fundadores da Kinevin Company Brasil. A gente tem todo um histórico com Agile, que a gente vai aprofundar aqui no Brasil, na prática do Rewind, que é uma prática muito focada em decomposição e recombinação. Para quem lembra ali da época da Emerge, que a gente trabalhava bastante com o Build, né, o Business Agility Design, que já era uma estratégia que a gente criou na época da Emerge, estruturada em volta de decomposição e recombinação. Então, a gente estende esse trabalho com o Rewind Agile agora, com um olhar mais cunhado ali dentro da estrutura da Kinevin Company. E, por fim, o SenseMaker, que é uma ferramenta super poderosa, alguns projetos, algumas iniciativas super interessantes aqui no Brasil. Em breve vocês verão, acredito que entre junho e julho, junho a gente já está, mas entre esse mês e o próximo, a gente deve lançar aí um projeto aberto de SenseMaker, que vai estar coletando narrativas em volta do país inteiro para tentar dar uma regionalizada em alguns dados super importantes aqui para a nossa comunidade no momento. Então, a gente quer estar, além dos que a gente vai estar fazendo nos nossos
aqueles abertos ali para toda a nossa comunidade e todo o nosso país participar. E lembrando que o Sense uma visão de etnografia distribuída que vai muito além do que se está acostumado com pesquisas aqui no nosso país, com posts e com aquelas pesquisas feitas ali rapidamente num forms ou numas ferramentas que são muito, normalmente, têm suas perguntas elaboradas de uma forma muito enviesada. Enfim, certamente o Manuel vai puxar algum drops mais para frente para falar especificamente aqui de SenseMaker, que é algo que a gente entende que tem um potencial enorme aqui para a nossa região. Então, é isso, pessoal. Eu procurei navegar aqui rapidamente, mas para colocar todo mundo aqui, usar esse primeiro Drops para colocar todo mundo na mesma página. E enquanto no nosso moto aí, né, nosso lema, enquanto aqui no nosso país é muito comum as pessoas tentarem eliminar a complexidade, a gente entende que complexidade ela é, e ela sendo, a gente tem que saber lidar com ela, navegar com ela e conseguir ser bem sucedida com ela. Então, era isso que eu tinha hoje aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu parar aqui meu... Então, Manuel, a bola está com você. Muito bem, Ale. Obrigadão por ter trazido novamente aqui, ter compartilhado com esse grande público um pouco da nossa aspiração, do senso de direção aqui na The Kneven Company Brasil. Vamos ter mais coisas para falar aqui ainda hoje, tá ok, pessoal? Não se preocupem. E eu queria só dar um recado aqui, rapidão, para todo mundo, que no final a gente vai ter um momento aqui de Q&A, tá bom? Então, assim, postem perguntas, tá? Alguma curiosidade que vocês queiram saber. Enfim, no finalzinho a gente vai dedicar alguns minutinhos aqui para a gente tentar responder algumas perguntas. Tá bom, pessoal? Bom, o próximo tópico que a gente queria compartilhar aqui com vocês tem a ver um pouco, agora uma visão um pouco mais técnica, provavelmente, tem a ver um pouco com uma viagem que eu fiz agora em maio, lá para Snowdonia, onde eu tive a oportunidade de participar do encontro avançado do Dexter Kneven e, obviamente, de um treinamento ali em cima de todo o ecossistema. Bom, e nesse encontro, obviamente, foi algo muito rico, de muito aprendizado, tá bom, pessoal? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas pequenas gotas de alguns elementos que eu consegui absorver lá, tá? Obviamente, muito desse material aqui eu já estou colocando em alguns posts, em algumas publicações que a gente está fazendo aqui também, tá? Já tem alguns movimentos também aqui de a gente disponibilizar outros canais aqui de informação, de conteúdo, que daqui a pouco a gente vai também compartilhar com vocês, tá bom, pessoal? Então, muita coisa legal vai surgir nos próximos dias, nas próximas semanas também. Mas sem mais delongas, deixa eu compartilhar com vocês um pouco do que rolou em Snowdonia, tá ok, pessoal? Então, também, igual como o Ale fez, vou compartilhar aqui uma tela para a gente conseguir conversar. Temos só um delayzinho aqui. Deixa eu só saiam. Agora vai.
Vocês devem estar recebendo a minha tela em instantes. Está chegando, está chegando. Bom, pessoal, vocês devem estar aqui a minha tela, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês sobre Snowdonia, primeiro, é sobre o local em si, tá? E para mim foi uma experiência bem interessante, bem profunda, assim, bem rica, de fato, ter feito esse encontro lá em Snowdonia, porque essa região ela serviu como um berço para o próprio Cynefin. Okay, pessoal? É a região na qual o Dave cresceu, tá? O Dave é dessa região, e foi bem interessante ver o quanto que vários aspectos culturais, vários mesmo, tá bom, pessoal? De alguma maneira foram incorporados ali em muita coisa essencial do próprio Cynefin, tá? A começar pela própria vibe do lugar, tá bom, pessoal? É um local cheio de verde, muitas montanhas, né, muitos animais, aí, de maneira geral, uma vida, né, um ecossistema, na verdade, muito rico. Mas tem um aspecto cultural e até histórico lá dentro que é interessante destacar, bom, é o país de Gales, né, que faz parte do Reino Unido. Então, sabe aquela coisa do Cynefin ali de ser um local de múltiplos pertencimentos? É bem isso que você sente lá, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eles são galeses, né, eles têm um pezinho ali, meio que, quase que liminal ali com Inglaterra, né? Eles falam dois idiomas, né? Falam inglês e falam galês deliberadamente. Eles tentam ali realmente manter muito fortemente essa cultura, né? Então, o local, por si só, ele puxa muito essa coisa de múltiplos pertencimentos, né? E também de múltiplos acolhimentos. Acaba sendo também um local muito multicultural, muito aberto ali para as pessoas de maneira geral. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria estar destacando, desse aspecto quase que sutil ali, de como que a cultura, como que a região, de certa maneira, impactou o trabalho do Dave ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? E o ponto principal que eu quero estar compartilhando com vocês aqui tem um pouco de conexão com o que o Ale acabou de compartilhar, que é o próprio ecossistema inteiro de Cynefin. Tá? O encontro em si ele foi muito aprofundado, né, em mergulhar sobre cada um dos elementos aqui desse ecossistema. Tá? Então, para quem de repente não conhece, quando falo ecossistema Cynefin, eu não estou falando apenas do Cynefin Framework. Na verdade, o Cynefin Framework ele é apenas um dos frameworks pertencentes a esse ecossistema, ou melhor dizendo, ele é o núcleo desse ecossistema, e você tem outros frameworks ao redor, ali, adjacentes ao próprio framework, por assim dizer. Então, um framework que hoje, digamos assim, ele está se tornando bastante relevante, ele tem sido aplicado em diferentes contextos, em diferentes cenários, é o Storyline Mapping. Vale a pena destacar aqui que com outros praticantes, com outras pessoas, como que eles têm utilizado o Storyline na prática, tá? E eu já posso antecipar para vocês que assim, o Storyline realmente ele está trazendo aí para o mercado, para a comunidade, uma maneira muito interessante, ter conversas muito pragmáticas, muito pé no chão sobre transformações, né, a partir de elementos ali que é possível mudar nas características do sistema, certo? E aí, obviamente, quando se fala de transformações, está falando desde transformações internas até grandes movimentos estratégicos que as organizações estão fazendo, né? Então, para quem não conhece, o Storyline, ele traz ali uma dinâmica onde ele permite que consigamos, de certa maneira, entender, mapear e tomar algumas decisões sobre ações baseadas no entendimento sobre o custo de energia, o custo de tempo, sobre mudar determinadas características ali de um sistema organizacional e por aí vai. Um outro framework também que continua muito relevante e cada vez mais muito
uma espécie de catapulta, uma espécie de elemento que habilita outras conversas também para dentro do próprio framework. É o Flexus Curve, né, que acaba trazendo uma visão ali muito de fazer com que a organização faça algumas grandes reflexões sobre o ponto de vista de negócio, né, pegando um pouco ali uma visão estratégica, uma visão de como que o mercado está se comportando. Então, o Flexus Curve ele traz muito aquela ideia do Apex Predator, né, a teoria do predador ali, e ele fala muito sobre grandes movimentos que o mercado vai tomando ao longo do tempo, né, e principalmente como que essa dinâmica entre uma empresa mais predominante ali, ela tem por um certo período de tempo, depois entra, de repente, um outro elemento ali, um outro competidor, quais os tipos de mudanças que isso pode impactar para aquela organização ao longo do tempo, que tipos de decisões que isso podem ser disparadas, etc. E tal. Então, obviamente, quando a gente está falando aqui de uma visão um pouco mais de negócio, mais de estratégia, o Flexus Curve ele continua sendo muito rico para esse tipo de conversa. Tá? Um outro framework que não é novo, mas, curiosamente, ele está sendo recuperado, eu diria, dentro do ecossistema Cynefin, é o Uncertainty Metrics. Tá? Uma curiosidade para vocês, pessoal. Na verdade, esse framework, ele é mais antigo do que o próprio Cynefin, inclusive. Tá? E é quase como se fosse uma espécie de avô do Cynefin, se talvez dê para pensar por esses termos, mas ele é um framework que segue o Dave já há algum tempo. O Dave tinha deixado ele guardado, meio que abandonado por um tempo aqui, e depois de um tempo ele viu que, isso tem muito a ver com o que a gente fala de Cynefin, e dá para trazer uma visão bem complementar, na verdade, ali, sobre como que é essa relação entre fatores conhecidos, desconhecidos, imagináveis, não imagináveis, e por aí vai. Tá? O Dave costuma falar muito sobre isso, que são matrizes, na verdade, né, matrizes entrelaçadas, né, então não é uma visão matricial clássica, né, visualmente você vê que realmente são várias matrizes ali que se encaixam, e também traz um pouco dessa visão de como que você dá sentido principalmente pelo ponto de vista de conhecimento, gestão de conhecimento, gestão de informação, você consegue dar significado para algumas características e consegue tomar algumas ações ali com base nesse significado. Tá? Então, o Uncertainty Matrix ele também é um framework que está sendo bem relevante ali, várias pessoas também já estão utilizando, estão colocando em prática, estão combinando isso com o próprio Cynefin, com outros frameworks também. Tá? Um ponto bem importante, tá, pessoal? Nenhum desses frameworks eles acontecem de maneira isolada. Tá? Na verdade, eles são grandes peças, grandes blocos que se encaixam e você pode combiná-los de diferentes maneiras aqui, diferentes usos. Tá bom, pessoal? Isso é bem interessante de ver na prática ali, realmente. E aí, nessa pegada, os próximos 3 frameworks aqui que eu quero falar para vocês, eles servem muito com uma espécie de lentes, na maioria das vezes, né? Que você pode, por exemplo, combinar muito fortemente com o Storyline Mapping. Né? Por exemplo, o 3A, que são os 3 A's, é uma forma muito interessante, muito densa também, tá? Tem muita teoria, tem muitos conceitos, mas também muita forma bem pragmática de você conseguir olhar para um sistema e conseguir identificar quais são as agências, né, os agencies, quais são os assemblages, né, que são ali aqueles grandes movimentos de narrativas semelhantes que se aproximam, que se aglomeram ali de certa maneira, e principalmente um conceito muito legal, muito importante, que inclusive gravei um vídeo, postei um vídeo algumas semanas atrás, o conceito de affordance, né, você conseguir ali identificar o que está disponível naquele teu sistema, e ao invés de você lutar contra aquilo que está disponível, você fazer um uso mais inteligente sobre aquilo. Né? Então, nota, é um framework que fornece 3 lentes para a gente olhar para um sistema e identificar esses 3 elementos aqui, como que esses 3 elementos influenciam e podem influenciar o comportamento geral do sistema que está tendo naquele momento ali, por exemplo. O Ashen é um outro framework também muito rico, muito interessante, que agora bem na linha de você conseguir trazer um olhar pragmático para conhecimento, para objetos de conhecimento, que é como que a gente pode também estar usando isso aí dentro de uma organização, que a gente conseguir identificar, por exemplo, para certas disciplinas, como, por exemplo, liderança, gestão, facilitação, ou coisas ali mais técnicas, etc. e tal, quais são os artefatos, os skills, os hábitos, as experiências e os talentos naturais que
compõe tipicamente ali aquele espectro daquela competência, daquele conhecimento, etc. e tal. É uma forma bem rica de você, principalmente, conseguir mapear ações de melhoria, ações de aprendizado, identificar eventuais gaps ou oportunidades de desenvolvimento ali, não só pelo ponto de vista individual, mas pelo ponto de vista sistêmico, principalmente, né? Olhando aqui para o contexto como um todo, tá bom, pessoal? Então, o Ashen também tem sido bastante relevante aí nesse tipo de assunto. O AIMS, né, que é um acrônimo, é um framework também, né? Ele funciona como um acrônimo aqui para Actants, Interactions, Monitors and Scaffolding. Né? São os atores, as interações, os monitores e os andaimes, né? Os scaffolds ali que a gente cria dentro do sistema. Então, também é uma forma muito legal de você conseguir, principalmente olhar para o seu sistema, entender o que está agindo ali, o que tem poder de ação, né? De tomar algum tipo de decisão de mudança ali, por exemplo, como que as interações acontecem naquele sistema, como que, de repente, a gente começa a fazer algum tipo de forma de intervenção, como que a gente monitora a evolução daquela intervenção, então a gente fala muito de monitores também, e o conceito de scaffold é exatamente aquela ideia de você criar alguma dessas intervenções, elas vão ser algo temporário, que vão habilitar um novo comportamento, depois aquilo sai de cena, né? Desde que o próprio sistema se encarregue ali da sua evolução natural, por exemplo, tá? Então, também é um framework bem interessante para ajudar a entender como navegar com o próprio Cynefin, né, com os diferentes domínios do Cynefin, com os próprios terrain mapping, por exemplo, né, com o próprio FlexSecure, né, como é que a gente pode fazer algum movimento de mercado. Então, o AIMS ele pode nos ajudar a fazer essa conexão aqui. E como o Alexandre comentou, não necessariamente é um framework, mas foi muito interessante ver o quão... Vou usar a palavra popular, tá? Mas no sentido de que como realmente está muito forte o nível de adoção do SenseMaker ali pelo mundo, tá ok, pessoal? Muitos usuários, muita gente usando para diferentes tipos de projeto, desde para projetos de captura e de construção de sentido pelo ponto de vista mais empresarial, de negócio, de mercado, até coisas sociais ali muito ricas, né, muito explorando diferentes dimensões ali de problemas sociais também. Então, assim, é uma ferramenta que vale muito a pena observar a evolução, e principalmente porque é uma forma muito legal de materializar um conceito que muita gente tem dificuldade de entender, que é o próprio conceito de sense-making, né, enquanto um processo, enquanto um verbo contínuo de você fazer essa construção contínua de significados, tá bom? Então, esse é um pouco do que tem rolado ali com relação à configuração do framework atual, tá bom? Do ecossistema atual, na verdade. E, para finalizar um pouco esse compartilhamento aqui sobre o que rolou lá em Snowdonia, eu quero falar um pouco sobre o X, tá? O Alexandre já comentou sobre o X em um post dele, já comentei também sobre o X aqui em um post meu recente também, tá, pessoal? Mas o X, ele é uma forma bem legal, bem didática de você fazer todos esses elementos do ecossistema conversarem, né, e conseguir visualizar tudo junto. Claro que tem muito mais elementos do que apenas os 7 frameworks, tá? Tem várias outras técnicas, abordagens, outros métodos, aqui, outros conceitos aqui fundamentais, digamos, mas a ideia principal do X é a seguinte, galera, ele ser um instrumento para facilitar a realização de 2 conceitos muito relevantes quando a gente está falando de Cynefin, que é o conceito de decomposição e o conceito de recombinação. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque quando você está falando muito de contextualização, certo, pessoal? Muito dificilmente você vai conseguir identificar um modelo que você consiga levar para todo lugar, né? Um método, um framework, esse framework aqui vai servir para tudo. Não. Para resolver problemas complexos, principalmente, a gente entende que você vai ter que pegar vários modelos, várias práticas, vários métodos, decompor eles, né, quebrar, fragmentá-los aqui, até um nível coerente ali de codificação, né, que você consiga ali realmente ainda ter um uso ali interessante para esse nível menor que você quebrou, né? E aí, para cada problema que você vai tendo, para cada tipo de desafio que você vai ter no ambiente complexo, você vai criando novas combinações, você vai recombinando. Em termos práticos, por exemplo, a galera que vem de agilidade conhece muito bem esse tipo de situação, onde você tem que quebrar, decompor várias práticas do Scrum, várias práticas do Kanban, várias práticas, de repente, da FDD, o Adail, que estava aqui, inclusive, está aqui na live participando, várias práticas do SDM, né, que o Ale comentou ali no começo, de repente quebrar práticas do próprio PMBOK, por que não, né? E
para uma visão muito pragmática, muito contextualizada, você vai colocar essa galera junto ali, né, para coabitar, coexistir de uma maneira que consiga resolver, consiga habilitar as pessoas a resolver algum tipo de problema contextualizado ali no seu dia a dia. Então, o X, pessoal, ele é um kit que permite esse tipo de conversa. Tá? Hoje, esse kit está muito forte nas práticas do Cynefin, mas ele também já está avançando, você já tem algumas versões oficiais de alguns métodos, alguns frameworks de agilidade. Por exemplo, o Scrum. Né? Você tem um trabalho com o Scrum.org, né, de ter feito uma decomposição do Scrum ali para permitir esse tipo de recombinação. Tá? Outros frameworks, outros métodos também vão se juntar a esse movimento ao longo do tempo. Então, acaba sendo uma ferramenta muito interessante você conseguir fazer uma conversa didática e prática, né, sobre esse tipo de recombinação. Tá bom, pessoal? Então, fiquem de olho também, fiquem acompanhando ali o que está rolando com relação a X. Tá bom, pessoal? Acho que de slide era basicamente isso que eu queria estar compartilhando com vocês. Deixa eu parar a minha tela aqui. E é isso. Bom, pessoal, temos aqui ainda quase 20 minutos para o nosso tempo. E agora eu queria trazer o Ale de volta aqui para o palco. Por favor, Wilder, traga o nosso amigo Ale. E a ideia aqui agora, pessoal, eu acabei não acompanhando aqui no chat, mas a ideia aqui é, de fato, a gente conversar um pouco, né? Apesar de ser uma live aqui, então a gente queria ler algumas perguntas, alguns comentários aqui e tentar interagir, tentar endereçar algum dos pontos que vocês trouxeram, tá bom? Wilder, Ale, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Sim, a gente foi acompanhando aqui. Eu acho que tem um ponto que eu queria trazer. O Rafael perguntou ali sobre apoio, né, à universidade. E aqui a gente está bem com a nossa ideia, é bem atuar caso a caso, né, nessas questões, até para entender bastante, né, o que na nossa região pode estar abordando o mercado com vários experimentos, né, já que é uma ação nova da The Cynefin Company, né, de atuar dessa forma regionalizada. Então a gente vai ter que colocar várias sondagens aí no mercado e entender. Então procurem a gente, quero falar sobre Cynefin aqui na minha empresa, aqui na minha universidade, aqui no órgão que eu trabalho, etc. Tem um modelo pronto? Não. Mas a gente está querendo ouvir justamente o que cada um está percebendo, né, nos seus contextos, para que a gente vá alinhando. Então, Rafael, o Edmilson respondeu ali, mas entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de conversar e de ver de que forma que a gente consegue apoiar. Acho que sobre o X, né, que o Manuel estava... Legal, né? Essa questão, né, de decomposição e recombinação, e é muito interessante porque quando a gente fala de decomposição e recombinação, Manuel, não sei você na tua experiência, mas normalmente quando eu falo de decomposição e recombinação, a primeira coisa que eu escuto normalmente a gente já faz isso aqui, porque eu entendi, pega um pedaço do Scrum, pega um pedaço do Kanban, pega um pedaço da lá e coloca aqui. Então é isso. Mas não tá, pessoal? Então, decomposição e recombinação, primeiro, ele tem que ser um processo consciente e contextualizado. Então, quando você decompõe, você não vai decompor só o Scrum ou o Kanban. Você tem que decompor um monte de coisa, várias coisas, para que a tua recombinação depois ela seja mais rica. Outra coisa, quando você vai recombinar, de forma contextualizada, você recombina respondendo a uma situação que o teu contexto está mostrando. Por isso que a própria participação das pessoas no ato de recombinação, das pessoas locais, ele é super importante, né? Então, por mais que o X seja
seja uma ferramenta palpável, né, ali, né, como o Manuel falou e trouxe, recente, né, a prática de decompor e recompor, ela já é presente há muito tempo no ecossistema de Kneven, é algo, como eu falei antes, a gente aqui, mesmo na época de Emerge, era algo que a gente usava muito em praticamente todos os nossos clientes, mas agora, obviamente, com um X que torna a coisa mais didática ali, principalmente quando você vai introduzir o conceito, etc., tudo torna mais fácil. Então, a gente, em breve, quer ter também o X disponível para o X Kit, né, para vender aqui no Brasil, para, enfim, acabar com barreiras aí de importação. Boa. Quer pegar alguma aí, Manuel? Tem uma pergunta que eu acho que está um pouco ligada aqui com essa pergunta do João também. Ele perguntou alguma coisa aqui sobre. Pode comentar melhor sobre a correlação que vocês enxergam entre a aplicação desses conhecimentos naquelas 3 esferas, a questão da pobreza, né? O triângulo ali. E aí, conecta, acho que essa pergunta do João, e o próprio Amon também fez aqui um complemento, que é qual o elo, né? Por que navegar melhor a complexidade reduziria a pobreza? Esse eu acho que é muito legal e dá para a gente conectar com vários outros, fazer uma transposição para vários outros tipos de abordagem. Quer começar aí, Ale? Boa, ótimo. O que acontece? Grande parte, porque assim, se a gente for estudar pobreza, né, você vai ver que não há a famosa causa raiz que se fala muito em pensamento sistêmico, em outros tipos de análise, né? Então, qual é a causa raiz da pobreza, né? Então, cara, você pode pegar os principais pensadores praticantes e ganhadores de prêmios Nobel no assunto e tal, você vai ver que é um emaranhado de assuntos, né? Então, a pobreza em si, ela é complexa por definição, ela é assim, e é algo que você não atua diretamente, integralmente nela, você atua em aspectos que podem melhorar e podem ter efeitos colaterais, né? Então, um exemplo que eu gosto de trazer, então, por exemplo, você cria ações para eliminar a pobreza ou para ajudar em algum aspecto relacionado à pobreza, e aquilo ali tem efeitos colaterais que pioram a situação. Isso já tem várias histórias, tem vários programas relacionados a isso. Olhando para o nosso contexto, o que a gente tem no país? A gente tem uma série de desafios e uma série de oportunidades, e todos eles tocam na pobreza. Então, por exemplo, uma grande oportunidade que o país vai viver nos próximos anos, já vive agora, vai viver nos próximos anos, a questão de energia verde, né? Então, a questão de energia verde, de que forma que ela impacta na pobreza? Impacta que ela pode representar uma diminuição de empregos ou ela pode representar um aumento de empregos. Ela pode representar um aumento de empregos em regiões onde a pobreza é mais, representar uma diminuição disso. Um outro aspecto, pegando agora ONGs, né? Então aqui eu estou falando de um território de mais governo, empresas privadas atuam, mas pega o território de ONGs, tá? Então imagina uma ONG que atua muito forte em um assunto super super presente dentro da empresa, só que na hora de organizar a estratégia dela, ela monta uma estratégia toda do jeito tradicional, com cronogramas super definidos, com uma execução toda planejada, já definida, extremamente complexo, né? Só que ela está usando todo o dinheiro que é dado para ela e todo o apoio que é dado para ela de uma forma ordenada. Agora, imagina se essa ONG aqui que eu estou falando, se ela consegue trabalhar em parceria com a gente e a gente leva até ela todo o conhecimento de complexidade que vai fazer ela enxergar o contexto que ela atua
de uma forma complexa e montar estratégias e planejamentos, etc., aderentes e adequados a esse contexto complexo. Com certeza ela vai gerar bem melhores resultados para a sociedade. Com certeza o trabalho dela vai impactar muito mais na pobreza. Forma que todo o ecossistema de Kinevin e a nossa ação vai atuar no centro ali do emaranhado de pobreza. A gente entende se a gente escolher as empresas certas para trabalhar e não for simplesmente para aquelas empresas que procuram a gente. Não, no nosso backstage, na verdade, é o seguinte, é um trabalho muito de a gente quer procurar as empresas que a gente quer trabalhar. Obviamente que a gente tem uma escuta de mercado também, das empresas que nos procuram e que a gente avalia do quanto que elas estão conectadas naquela tríade ali para atuação. Mas a gente também está montando a nossa bucket list aqui de quais empresas no país, naquela tríade ali, a gente entende que se a gente atuasse junto delas, poderia ter um impacto muito grande ali no emaranhado de pobreza ali no meio. Então, por isso que eu falei ali que a nossa atuação é periférica nesse campo. Muito bem, Ale. E um complemento que eu quero adicionar aqui é que eu acho que essa aspiração ela tem um caráter muito didático, tá? Para a gente como um todo aqui, como comunidade, observar uma forma muito interessante de você abordar problemas complexos. Né? Bem naquilo que a Ale falou, você não enfrenta diretamente, né? Você vai ali por obliquidade, e aí tem um ponto, tá? E aí pegando essa pergunta aqui do Amon, que assim, a ideia não é, a gente ciente de que a gente não consegue acabar com a pobreza, né? Medir quanto que o país está menos pobre, etc. Talvez não consiga chegar nesse nível. Porém, a gente consegue ter bem aquela ideia do senso de direção. Que comportamentos, que características a gente quer que isso aconteça mais, que características a gente quer que aconteça menos, por exemplo. E a gente começa a ver, de repente, mudanças aqui no próprio presente, de certa maneira. Então, eu acredito que assim, é uma aspiração, é uma visão assim, muito inspiradora para a gente. Né? Acho que a gente tem feito aqui alguns movimentos bem interessantes aí, com relação a fazer isso acontecer realmente. E também tem sido um aprendizado muito grande como que a gente realmente endereça, né, problemas complexos de verdade, né, bem emaranhados ali realmente, como que a gente observa evoluções, mesmo que sejam pequenas evoluções em resolver problemas complexos. Tá bom? Acho que essa é a grande virada de chave que a gente precisa. Beleza, amor? Mas muito boa a tua pergunta, tá? É uma pergunta que a gente gosta bastante de responder. Tem uma pergunta aqui do Rafael, que é uma pergunta que eu particularmente gosto muito, tá? Então posso começar respondendo aqui, ou pode também complementar, que é sobre complexidade e resiliência. Então ele traz aqui, ó, temas como valeu, Wilder. Temas como complexidade e resiliência é algo que eu vejo como um passo essencial para atacarmos os problemas. Claro, quando sabemos qual o problema. Você chega a explorar a resiliência no sentido de sistemas complexos adaptativos? A resposta sim, mas também assim, como algo emaranhado. Né? Não é um fator que acontece de maneira isolada. Né? E é quase como uma propriedade emergente que acontece ali pela interação de diferentes fatores ali dentro do nosso sistema. O primeiro ponto, né, que observe, quando você olha para o Kinevin, enquanto framework, por natureza, o primeiro ponto que vamos dar um passo atrás, tá? Nenhum sistema ele é estático, beleza? Nenhum sistema ele vai ser majoritariamente, estaticamente, ele só claro, só complicado, só complexo. Tá? Então, você tem diferentes momentos ali que o sistema ele pode estar navegando. Segundo, quando a gente está falando do Kinevin, os diferentes domínios, na verdade, você não pode ler os domínios ali como ou, né? Ou é complicado, ou é complexo ou é claro. Não, às vezes as coisas são um e, na verdade. Né? Então, o teu sistema pode ser complexo
e ter algumas partes ali mais ordenadas, mais claras, por exemplo. E o contrário também, tá? Mas isso é uma conversa até um pouco mais, digamos, mais louca, né? Mais profunda ali, etc. E tal. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: então, ao entender isso, ao entender que um sistema está dinamicamente mutando, né? Sofrendo mutações ali, então, naturalmente, você precisa ter esse elemento da resiliência para você conseguir navegar as diferentes mudanças de estado, diferentes mudanças de domínio que um sistema, que uma organização, por exemplo, passa no dia a dia. Tá? Não tem necessariamente um grande evento canônico que transforma a organização da noite para o dia em algo mais complexo ou menos complexo, mais ordenado e vice-versa. Tá? Por exemplo, a questão de caos. Né? Para mim, eu tenho um carinho muito grande por esse domínio, porque foi como eu comecei a usar Kneve no meu dia a dia. Né? Me ajudou muito a entender, realmente, por exemplo, as relações abruptas, as entradas acidentais ali no caos. O que você faz ali? Né? Como que você desconstrói aquilo que você já conhece, né? E você consegue sair daquela situação do caos, consegue estabilizar aquela situação e depois você vai aprender outras formas ali de explorar alguns outros caminhos para tentar, enfim, voltar ali para um ambiente mais próximo possível do ordenado. Então, nota, mudar isso, né? Responder a isso requer uma série de mudanças nos sinais. Uma empresa, então, para ela fazer isso, ela precisa ter um pouco dessa coisa aqui da resiliência. Eu, de vez em quando, uso a referência também da plasticidade. Né? Então, ela precisa ter esse elemento plástico, né, de conseguir tomar diferentes formas ali. Né? Porque a resiliência ela traz muito aquela ideia de que assim, ela dobrou, mas ela voltou para o mesmo patamar. Né? A plasticidade não necessariamente. Né? De repente, ela passou por um estresse ali, ela passou por uma perturbação. E em complexidade, a gente fala muito que as perturbações são muito naturais, né, para a evolução do sistema, na verdade. Ela passou por uma perturbação e a empresa ganhou uma nova forma temporária. Né? Ela vai passar por uma outra perturbação que a organização vai ganhar uma outra forma também que a gente não sabe ainda. Né? Então, esse exercício é bem contínuo, bem frequente quando a gente está falando de sistemas dinâmicos, né, de sistemas plurais, ali, como eu gosto de falar. Beleza, Rafael? Ale, vocês têm algum complemento com relação a isso, sobre resiliência? Acho que não, acho que é isso, é bem o que você falou, né? Acho que acho que a resiliência ela vem a partir do momento que você tema complexo de forma apropriada a ele, né? Então, por exemplo, se você cria ao invés de criar um projeto com um olhar bem previsível, né? Nós sabemos o estado final, nós temos uma visão definida de onde nós queremos chegar. Se ao invés disso você cria um portfólio de sondagens seguras para falhar, você está adicionando uma enorme resiliência no teu sistema ali, porque você está atuando de uma forma apropriada para a complexidade que você está enfrentando. Boa. Muito bem. Vamos ver como é que está as perguntas. Alguma outra pergunta? Estamos chegando aqui ao nosso final também, Manuel. Acho que é isso. Tem mais só um desdobramento aqui da pergunta do Amon, né? É bem nessa linha aqui, realmente, que você vai acabar tendo diferentes sondagens ali também, para conseguir observar a própria evolução, mesmo que mínima, mesmo que pequenas ali nesse tema, né, nesse tema complexo. E acho que é isso, né, Aleiro? Algum recado final? Acho que é isso, acho que é realmente... Não, agradecer aqui a participação, né? Esse foi o nosso primeiro Drops, né? Como a gente falou, a gente quer que isso aconteça como acontece lá fora, de uma forma frequente, né? De uma forma informal mesmo, da gente vir para cá e como foi hoje, vocês colocando perguntas aqui. Então a gente sempre vai trazendo um ou outro tema, mas sempre deixando um espaço aqui legal para a gente conversar. E para esse primeiro, acho que fazer com que a gente converse com frequência sobre complexidade, sobre Kneve. Certamente mês que vem tem mais coisa. Hoje a gente queria mais fazer um apanhado geral aí de todos os temas, né, do posicionamento da empresa e desses temas mais técnicos que o Manuel trouxe.
e a partir do mês que vem a gente começa a trazer temas mais específicos e talvez ter um olhar até um pouco mais profundo. É isso, então, do meu lado, muito obrigado pela participação de vocês. Manuel aí tem as palavras finais. Não, legal, legal, legal. Show de bola. A gente já está recebendo mensagens aqui bem interessantes aqui. A galera já está compartilhando mensagens ali com os seus chefes, seus gestores ali. Então, isso é bem bacana, ok, galera? Acho que é bem isso. Realmente, a gente quer criar bem esse senso de grande teia ali de pessoas que estão praticando, estão pensando, que estão usando o Kineve no seu dia a dia, tá? E nessa linha a gente quer sempre trazer elementos para instrumentar essa grande comunidade, tá, pessoal? E os elementos que a gente tem bastante orgulho, que a gente liberou recentemente, é o nosso site, né, que está no ar, desde a semana passada, basicamente. Tá? E agora, na verdade, hoje, em primeira mão, se você acessar o site, você já vai ver o blog. Tá? Já temos uma seção de blog ali dentro, ok, pessoal? Então, já temos alguns artigos lá, artigos fresquinhos, tá? Que já vai dar para dar uma boa reflexão ali de como que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente, tá, pessoal? Então, dá uma olhada lá no nosso site, que tem um blog, e, obviamente, sigam a gente em nossas redes sociais, né? Estamos aí bastante empenhados ali em compartilhar, em traduzir coisas, trazer coisas ali que estão acontecendo também na própria Kineve global, né? De certa maneira, localizar aqui para o Brasil, né? Então sempre vai ter muita coisa rica, muita coisa nova a ser compartilhada, tá bom, pessoal? E o Kineve é assim, tá, pessoal? O Kineve, ele só para deixar também bem compartilhado isso, ele não necessariamente ele é um ecossistema que está produzindo coisas novinhas em folha o tempo todo, né? Mas é um ecossistema que está o tempo todo buscando a própria aprofundamento. Né? Então, cada vez que você mergulha, cada vez que você tem um contato ali com coisas do Kineve, você começa a entender mais, começa a construir uma nova conexão, uma nova conexão sináptica ali acontece, né? E aí você começa, de fato, a ter um entendimento um pouco melhor sobre como que as coisas podem funcionar, como elas funcionam dentro do ecossistema Kineve. Tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados aí que vai ter muita coisa bacana nos próximos meses. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência, valeu demais, tá? E até a nossa próxima edição, que vai ser provavelmente daqui a uns 2 meses, alguma coisa assim, tá? A gente quer realmente fazer um trabalho bem interessante ali com novos assuntos, tá bom? Então, galera, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Bye!